Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Assim já sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia! Glória a Deus. Pede com fé, pede com fervor, e eu vos darei o Consolador. Tendo o Consolador, você tem tudo. Tendo o Consolador, você não precisa de mais nada. Tendo o Consolador, ele entende aquilo que você necessita e te surpreende. Agora, quando você pede aquilo que primeiro não está no coração dos céus, aí você vai pedir sempre. Porque buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E aquilo que você convém, você necessita de usar, de comer, de vestir, o Senhor dá. Mas primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entendemos isso, irmãos, as coisas acontecem nas nossas vidas. Glória a Deus. Me lembro deste louvor, eu ainda criança, gostava de louvar esse louvor. Abra a sua Bíblia, irmãos, no livro de Mateus. Nós vamos hoje dar continuidade ao que a pastora Luciana está falando do livro de Mateus, capítulo 8. E nós vamos falar hoje de uma passagem, Mateus 8, 23. Mateus 8, verso 23 a seguir. Quem achou e quiser ler, fica à vontade. Não, Mateus 8, 23.
28. Amém. Eu vou ler para os irmãos me acompanharem. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois vamos perecer. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo chegado à outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Andava pastando distante de uma grande manada de porcos, e os demônios rogaram-lhe: Se nos expulsas, permite que nos entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo, eles introduziram a manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e eles morreram na água. Os tratadores de porcos fugiram, e chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então, todos os moradores da cidade saíram ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha pergunta já nesse início é: o que você veio fazer na igreja nesta manhã? Pastor, não estou entendendo. Qual o objetivo que você saiu de casa e veio para a igreja? Mais uma escola dominical? Mais um culto? Bater uma carteirinha? Mostrar que está presente? O porquê que você veio a esta igreja nesta manhã? E você que está conosco pela live em casa, o porquê que você está assistindo a esta live, a esta manhã? Pastor, eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Como assim? Jesus, quando ele entrou no barco para ir a outra banda, ele tinha um propósito. E a pergunta nossa é: qual o propósito de estarmos na igreja nesta manhã? Porque se for só para vir mais um culto, mais uma escola dominical, estamos perdendo tempo. O propósito do Senhor, embora ele não havia revelado aos seus discípulos, aos que te seguiram, era especificamente do outro lado da banda,
Uma das coisas que ele queria fazer era libertar aquelas duas almas. Pastor, mas Jesus não sabia que tinha do outro lado dois endemoniados. Meu irmão, Jesus ia em algum lugar para falar: ei, gosto de você, vim aqui só para marcar um encontro com você. Oi, estou aqui com você, está tranquilo, vim só para bater um papo, jogar uma conversa fora. Por quê? Sextou, estamos aqui, sábado, domingo, vamos bater um papo. Aonde Jesus ia, alguma coisa acontecia. E os discípulos aqui olhando, parece que olhar para os nossos dias de hoje não é muito diferente. Por quê, pastor? Porque os discípulos aqui, irmão, a cada coisa que Jesus fazia, ou eles ficavam surpresos, ou eles, meu Deus, como assim? Por quê? Quando Jesus diz, passamos a outra banda, aqui já tem uma profecia, irmão. Que profecia, pastor? Que vai chegar do outro lado, que vai chegar a outra margem. Que Jesus falou para você: ei, meu filho, minha filha, minha serva, meu servo, eis que tenho preparado para ti algo grande, algo novo que você não viu ainda. Então acalma o teu coração. Se não aconteceu, acalma o teu coração. Se Deus falou que vai salvar o teu filho, que vai salvar a tua família, que da sua família cuida ele, então acalma o teu coração. Porque, pastor, mas Jesus falou que ia salvar minha família, mas o negócio lá em casa ficou doidão. Agora que os meus filhos não param mais em casa. De que forma que você está confiando nesse Deus? Se Deus falou para você que ia abrir uma grande porta, e esta porta ainda não se abriu, acalma teu coração. Por quê, pastor? Quando nós lemos aqui, no verso 23, entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram. Você entende aqui a ordem? Não foi os discípulos que entrou no barco e Jesus seguiu os discípulos. Foi Jesus que entrou e entrando ele no barco. Ei, pus o pé, entrei. E vocês? Não, eu vou seguir o Senhor. Eu vou junto. Então, quem entrou primeiro? Jesus. Quem tem que ser o primeiro na sua vida? E ele está sendo o primeiro na sua vida? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Na sua vida, quem está na direção? Quem entrou primeiro? Muitas das vezes, nós reclamamos, nós falamos, nós murmuramos, mas a pergunta é: quem entrou no barco da sua vida? Quem está à frente do barco da sua vida? Porque se você tem a certeza, a convicção que Jesus entrou no barco da sua vida, então descansa, irmão. Nós reclamamos, nós falamos, nós murmuramos. Então descansa. Se Jesus entrou no barco da sua vida, o que você tem que fazer? Assim como nós acabamos de ler. Seguir, irmão. Quer dizer o quê, irmão? Que quem está no controle é ele. Quem pegou o leme é ele. Quem está no controle, no cabo da nau, é ele. Tem até um louvor que diz: solte o cabo da nau. Quer dizer, solta a direção do seu barco. Deixa ele conduzir o seu barco. Deixa ele ser o dono do seu barco. Nós temos que o seguir. E sempre alguém segue alguém para não se perder. Hoje a gente não vê mais isso, mas eu me lembro antigamente. Geralmente, na época, um casamento, o casamento era na igreja e a festa era numa chácara, na casa da noiva, na casa do noivo.
E sempre tinha um que pegava lá à frente da carreata e todos os seguiam. Não era assim? E aí quando ia muito rápido, aí se perdia, um parava no acostamento, aí o outro vinha. Por quê? Porque quem sabia o local, quem sabia aonde chegar, é que estava na frente. E os outros seguindo. Alguns falam assim, mas eu sei onde é o bairro. Eu até sei onde é, mas eu não sei chegar. Até sei onde é, mas não sei a rua. Então, Jesus entra no barco e seus discípulos os seguiram. Pastor, mas como assim? Vamos pensar que é um barco só aqui. Todo mundo entrou no barco. Como que vai seguir Jesus entrando no mesmo barco? Jesus dizendo, venha após mim. Ó, a gente vai passar para onde? Para outra banda. Para outra banda. Jesus deu a ordem para onde ia. Sim ou não? Jesus deu a ordem. E o que ele fez? Estando dentro do barco, o que Jesus fez dentro do barco? E pessoal, a gente vai passar para outra banda, tá? É ali, ó. Enquanto isso, ó. Estou cansado, eu orei a noite inteira, eu preguei a noite inteira. Para outra banda, tá? Jesus está no barco e ele descansa. E ele vai dormir. Por quê? Qual a preocupação de Jesus em não chegar do outro lado? Nenhuma, irmão. Não tem preocupação. Se ele falou que vai chegar a outra banda, não importa o que aconteça no meio do caminho. Porque ele está na direção. Ele está no comando. Pastor, não fala isso não. Se você está falando que ele está na direção, vai estar dormindo. Irmão, um capitão de um navio, de um barco, fala assim, amigo, outra banda. Depois, ele pode até ir descansar, mas o seu imediato cumpre a decisão do capitão. Se Jesus disse, passamos a outra banda e foi descansar, ele está dizendo, nós vamos chegar do outro lado. E lá do outro lado eu tenho um propósito. Mesmo que vocês não saibam, mas eu tenho um propósito. O Senhor não revelou para eles que iria expulsar demônios do outro lado. Falou para eles aqui? Não. Deus não falou na sua vida o que ele vai fazer do outro lado. Ele só falou, passamos do outro lado. E muitas das vezes a nossa insegurança... Senhor, mas o que tem do outro lado? Ei, mas você não está com Jesus? Você não está com ele? Você já viu Jesus entrar em alguma furada, irmão? Já viu Jesus entrar em alguma enrascada? Pelo contrário, as furadas e enrascadas acontecem e ele vai limpando o caminho. Se a Bíblia diz que ele vai na frente abrindo o caminho, despedaçando os ferrolhos de bronze, de ferro, irmão, qual que é o medo? Posso falar por que nós temos medo? Posso falar da nossa insegurança? É porque nós não confiamos tanto assim, não, irmão. Mas será? Será? Mas será que foi que Jesus que falou mesmo? Primeira coisa, quando você já fala, será se foi Jesus que falou? Você está dizendo, eu não conheço a voz do meu Senhor. Quando nós começamos a duvidar, é porque você não conhece a voz de quem falou. Imagina uma pessoa que você admira. Imagina uma pessoa que você fala assim, não, aquele cara, se ele falar, ou aquela mulher, se ela falar, é o fio do bigode. E aí alguém chega para você e fala assim, ó, fulano lá, fulana falou, que é assim, 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 ok? Na hora do seu coração, pô, se fulano falou, tá. Dormir, descansa. Mas aí, no meio do caminho, você fala assim, mas será que foi ela que falou mesmo? Mas será que foi? Será que não foi? O que ela falou?
Aí você começa a falar assim, você ouviu aquela conversa de fulano que falou? Você estava perto? Foi isso mesmo que ela falou? Deixa eu perguntar para ciclano, para tirar a confirmação. Irmão, primeiro, quando fulano foi levar as palavras, e essas palavras foram reproduzidas, igual o que a pessoa que falou, a primeira coisa que tem que saber é, não, fulano usa realmente essas palavras. Fulano realmente tem esse palavreado. Então, realmente, foi fulano que disse. Agora, quando vem umas conversas tortas, você fala assim, mas fulano não usa essa palavra. Não. Se ele falou desse jeito, não foi ele. Se não foi ele que falou, o seu coração já logo descansou também, porque você sabe que não foi ele que falou. E se não foi ele que falou, você já sabe, não vai acontecer, não vou nem ficar preocupado com isso não. Mas se foi fulano que falou, fulano tem palavra. Então, vamos descansar. No dia certo que ele falou, vai acontecer. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando Jesus fala a seu respeito ou fala com você, primeira coisa, você consegue identificar a voz dele? Segunda coisa, o que Deus nos fala, mesmo sendo uma palavra de correção, mesmo sendo algo que vai aparentemente doer, mas as palavras dele vêm recheadas com o quê? Com paz e bálsamo. Então, eis que te digo, te deu paz? Pastor, olha, eu estava perturbado, mas quando eu ouvi Deus falar comigo, meu coração se acalmou. Ele disse que vai ser dolorido, mas eu estou em paz para enfrentar. Primeira coisa, quando você reconhece a voz de Deus, te dá paz. Agora, eis que te digo, deixa na casa da irmã lá, porque olha, eu estou nem dormindo de noite, meu Deus do céu, estou angustiado, estou sem paz. Foi Deus que falou, irmão? Se você perdeu a paz, não foi Deus que falou com você. Por quê, pastor? A Bíblia diz que Deus é o quê? Que Jesus é o quê? Príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, a primeira coisa que chega antes dele é a paz. É, pastor, é. Então, o que Deus te fala te dá paz, te dá alegria, mesmo sendo uma palavra dura, mesmo sendo uma correção. Quantas pessoas que eu conheço, e já aconteceu até comigo, às vezes você está lá numa vida, um pé aqui, um pé ali, um pé aqui, um pé ali, e você vai para a igreja e fala como? Deus, fala comigo. Do jeito que está, não dá para continuar. Eu sei que eu estou errado, mas mostra que eu estou errado porque eu preciso saber o caminho. Onde já aconteceu com você, irmão? Comigo já aconteceu várias vezes. Mesmo sabendo, olha, mesmo sabendo que você podia passar, teoricamente, uma vergonha. Mas fala assim, Deus, fala comigo, põe na mesa, vamos limpar aqui os pratos limpos. Porque muitas das vezes eu quero fazer, eu quero mudar, mas eu não tenho condições, ou não tenho força. E de repente o Senhor falando comigo assim, eu vou ter vergonha na cara e vou mudar. Ou não, irmão? Aí Jesus vem e fala, você sai da igreja triste? Não, irmão, você sai assim, pô, libertei. Aquele mal que me afligia, aquele peso que me afligia, não tem mais. Como assim, pastor? Aconteceu conosco aqui na sexta-feira retrasada. Tinha algumas pessoas no final do culto, e aqui, graças a Deus,
Eu falo para os irmãos que a sexta-feira, o culto de ensino, é o maior culto de libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. E veio uma senhora na nossa igreja, e no final do culto, acho que foi a última pessoa que eu fui orar, e ela ficou possessa, endemoniada. No final do culto. E eu confesso para os irmãos que, expulsando na oração, quando acabou, parecia que eu tinha apanhado de boxe. Mas a irmã saiu daqui para casa liberta. Saiu liberta. O que afligia ela, não aflige mais. E aí, pastor, o que aconteceu? Na sexta-feira, a irmã voltou. Voltou ela, marido, irmã, 3 sobrinhas. Por quê? Buscando também a libertação para a sua família. E aí, pastor? E aí que ela veio de novo na fila da oração. E aí quem vai orar já fala assim, meu Deus, de novo? Não. E o que ela veio fazer? Pastor, muito obrigado. Eu vim só agradecer, minha vida é outra. Aquilo que me perturbava não perturba mais. E eu só vim agradecer, com um brilho no rosto, com um semblante que eu falei assim, meu Deus, que luz é essa? Ela veio agradecer a libertação, num culto de ensino, num culto da palavra, aonde a pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, o Espírito Santo entra e faz mudança. E aí eu me lembro que uma irmã falou assim para ela, mas a irmã precisa aceitar Jesus. Ela falou assim, não, eu já sou crente. Já sou em tal igreja. E disse o nome da igreja. E eu não estou preocupado com o nome da igreja. Estou preocupado com a vida dela. Que ela entrou aqui pela primeira vez. Eu acho que ela veio através das lives. E saiu liberta. Saiu transformada. Então, quando nós caminhamos para a igreja, vimos para a igreja, a primeira pergunta que nós temos que fazer em casa é, o que eu vou fazer na igreja? O que nós fazemos na igreja? Primeira coisa, que tem que ser o nosso objetivo. Primeira coisa. Eu vou regular o meu GPS aqui para entrar no céu. O maior objetivo, a maior função da igreja nessa terra, qual que é? Nos levar ao céu. Nos mostrar o caminho. Nos mostrar o caminho que é Jesus. Mostrar que o GPS que nos vai levar para o céu é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se Ele é o caminho, se Jesus é o caminho, o que a igreja faz? Mostra o caminho. Mostra o GPS. Aí vai de você se conectar no GPS do céu. Não tem uma função no celular que quando as pessoas estão viajando, ou você está na sua área, fora da sua área, que não tem a cobertura do seu Wi-Fi, e aí no carro você fala assim, quem tem Wi-Fi aí? Pode liberar para mim. Não é isso? Não é isso que se fala? Então, você tem que estar conectado. Você tem que estar ligado. Você tem que estar nele, online, com a linha nele. E a pergunta é, você veio para a igreja para quê? Para se conectar? Por quê? Porque geralmente a conexão do celular fica mais forte
quando você está junto da base. Não é assim? Você está lá com o aparelho do Wi-Fi na sala. Aí você vai para o quarto, às vezes fica meio lento para poder carregar. Se vai para o quintal, então, está sem sinal. Aí você chega perto da base, senta lá no sofá perto da sala, para ficar cheio de antena, para você conectar. Então, a primeira condição, quando nós saímos de casa, é: eu vou regular, eu vou calibrar o meu celular, eu vou calibrar a minha vida, eu vou calibrar o meu propósito junto com Deus, que é estar perto da base, para poder ficar cheio de antena, para que eu venha entender o caminho do Senhor Jesus Cristo. E, por que não, pegar lá a minha vida e sincronizar. Fazer lá um reset, para eu poder limpar tudo aquilo que entrou no meu celular, tudo aquilo que entrou de vírus, que entrou de coisas ruins, apagar, para eu continuar limpo, leve, tirar o peso do download, que está demorando para carregar mais rápido, porque eu limpei tudo que atrapalhava a conexão. Nós com Cristo, o que temos que fazer? Tirar tudo que nos atrapalha, tirar tudo que nos afasta, tirar tudo que está carregado, fazer um reset, zerar tudo e falar: Senhor, eis-me aqui, agora eu estou limpo. O objetivo de vir para a igreja, irmãos, é entender o caminho de entrar no céu. Buscar primeiro o Consolador. E as demais coisas serão acrescentadas. Seu celular está limpo, seu celular está tranquilo, está leve. Agora eu preciso de um aplicativo para eu poder fazer compra online. Então, você baixa um novo aplicativo que te dá condições de fazer compra online. Mas primeiro você teve que limpar tudo o que você não precisava, tudo que te afastava, tudo que pesava. Agora eu preciso disso. Então, essas demais coisas serão acrescentadas. Quando Jesus disse na sua palavra, entrando ele no barco e seus discípulos seguiram, Mateus 8, 23. E eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Se ele determinou, se ele falou, se ele entrou no barco, ninguém perece junto com ele. Ele determinou, passamos a outra banda. Ele não falou para os seus discípulos o que ele ia fazer a outra banda. E até porque, pela misericórdia do Senhor, nós estávamos lá o ano passado. A região de Gadara não é região de judeus, é de gentios. O que Jesus ia fazer lá nos gentios? Se ele falasse para os discípulos, de repente ia interrogar ele: mas mestre, vamos lá, lá é gentil. Então Jesus não revela o que vai fazer a outra banda, para que ninguém vai perder fé. Se Jesus falar para você, irmão, realmente, eu vou fazer na sua vida isso. Porém, no meio do caminho, vai acontecer isso e isso. E olhar para Jesus e falar: o quê? O quê? Não, Senhor, não, Senhor, não. Você está brincando comigo? Minha filha de 2 anos, põe a mão na cintura e fala assim: você está de brincadeira. Papai, você está de brincadeira. Vamos lá.
eu vou salvar o seu filho. Eita, Deus tremendo. Aí eu vi vantagem. É mesmo? É. Só, ó, ele vai para as drogas, vai para o crack, vai ser preso. Senhor, você está de brincadeira. O senhor vai salvar meu filho, mas primeiro ele vai para o crack, vai para as drogas. Senhor, não. Não. Mas eu vou fazer. Não quero. Não vai. E aí Deus só fala o resultado para você. Eu vou salvar o seu filho. Pastor, mas o que tem a ver Deus salvar meu filho para as drogas e para o crack? Pergunta para ele. Você sabe o trabalhar de Deus? Sabe os planos de Deus? Sabe se Deus vai usar ele para depois pregar para outros que já passaram por esse meio, por esse método, por esse caminho? Uma coisa é eu falar, que nunca usei. Outra coisa é a irmão Juraci falar, ei, rapaz, pastor, eu usei esse negócio aí, esse negócio deixa a gente doidão, esse negócio as pessoas chutam a gente, quer jogar fogo na gente. Pastor, as pessoas fogem de um caminho do outro lado, as pessoas passam para o outro lado, a gente parece que é bicho, parece que é animal. Então, pastor, aquele ali que parece que é bicho animal, eu vou abraçar, porque alguém me abraçou um dia. Então aquele lá eu vou salvar, eu vou com Jesus salvar ele. Por quê? Passou, está limpo, está liberto, está transformado e enxerga outra pessoa como um ser humano, como uma alma. Não que quem nunca usou, nunca passou, não enxerga como uma alma, mas não tem nem o palavreado para poder chegar perto dele e falar assim, ei, meu irmão, fica tranquilo, isso não me bota medo não, bota não. Já fui desse mundo aí também, rapaz. Eu sei como é que é o negócio. Fica tranquilo. Porque muitas das vezes, quando vai no evangelismo de pessoas que não passou com as situações, bicho, vai lá, vamos embora. E quem já passou? Não, é. E aí, abençoado, eu conheço tu, e aí, como é que você está? Estamos aí junto, hein? A igreja veio hoje aqui para trazer aqui para você a palavra, veio para trazer bênção na tua vida. Ei, missionária Paulinha, eis que te digo, vou salvar o teu marido, mas ele vai passar por isso. Pastor, Deus, eu não tenho força para isso não. A força Deus vai dando na medida que você vai necessitando. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Ele vai te dando, mais vai te cobrando. Irmão Juraci, tem medo de pregar para qualquer para bandido? Tem medo de pregar para craqueiro? E aí? Põe outra pessoa que não passou o que ele passou, que não sabe o que ele sabe. Aí, tá vendo? Você entendeu? Passamos a outra banda. O que tem na outra banda? Só ele sabe, irmão. A trajetória para chegar na outra banda, só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. E aí? E aí que Deus fala o resultado. Passamos a outra banda. Lá nós vamos chegar. Mas no meio do caminho, se eu falar para vocês, vocês não vão entrar no barco. Deixa alguém falar para você assim, então. A gente vai fazer um passeio aqui, num paraíso, num lugar resort, num lugar bonito. Vamos aí e tal. Só que é o seguinte, nesse barquinho aqui, ali no meio,
Vem uma tempestade, vem o mar lá, uma corrente que a gente tem que segurar lá, quase a gente não segura, é difícil, viu? Às vezes o barco até parece que vai virar. Tu entra no barco, irmão? Tu entra no barco e fala assim, eu vou? Vai nada, irmão. Só que é o seguinte, ó, a gente vai fazer uma viagem daqui para tal país, tem que ir de avião. Olha, passa ali uma corrente de vento, tem uns negócios ali que parece que o avião vai cair, pega assim uma bolsão de ar. Olha, estou até com as marcas aqui para segurar o manche do avião. Tu entra? Entra nada, irmão. Entra não. Mas quando fala para você só o destino, sem falar o que vai acontecer no meio do caminho, aí tu fala, eu vou. Não é? Então Jesus faz as nossas vidas isso. O que ele falou para mim e para você? Que tu vai pisar num lugar onde nunca pisou. Que tu vai pisar em ruas de ouro. Que os olhos nunca viu. Que os ouvidos nunca ouviu. O que eu tenho preparado para ti. Sim ou não? E nesse meio do caminho? E nessa viagem? Quantas coisas aconteceram que você falou, eu vou parar? Não dá. Vou desanimar. Só que aí você fala assim, agora? O pior já passei? Agora que eu estou chegando? Para eu voltar tem que passar tudo de novo, é pior. Ah não, então agora eu estou chegando, eu já estou avistando lá a terra do outro lado? Voltar para aquela tempestade de novo? Vou não, agora é mais fácil, tá? É só caminhar. É isso que Deus faz conosco, irmão. Mas Jesus, no meio do mar, enquanto se levanta a tempestade, ele está dormindo. Por que, irmão, ele está dormindo? Porque ele tem o controle da tempestade. Quer um exemplo simples? Simples. Imagina na sua casa, você tem lá um pitbull. Sim. É bravo ou não? As pessoas acham que é bravo ou não? As pessoas têm medo ou não? E aí você fala, pastor, vem aqui em casa. Traz toda a família. E convida alguns irmãos da igreja para vir junto, que eu vou fazer um churrasco aqui em casa. Só que você chega na porta, tem um pitbull. Você olha assim, tem uma filha de 2 anos. Vou não. Entro não. Mas se o pitbull está num lugar que você não vê, aí você entra, aí quando você fecha o portão, passa o cadeado, aí você vê e você fala assim, Jesus. O dono está com medo do cachorro? Não. Ô, pastor, é mansinho, é uma menina, isso aí é... Passa a mão nele, pastor. O dono tem medo? Não. Por quê? Psh! Vem cá. Porque ele doma e domina a fera. Ele conhece a fera. Ele não tem medo da fera. Jesus, diante da tempestade, a tempestade, eu chamo ela pelo nome. Ah, tá de brincadeira. Isso aqui é marolinha. Marolinha, senhor, o barco está quase virando. Quer ver? Tempestade, acalma-te.
Não entendi. Como é que é? Ele chama por nome tempestade e ela acalma? Ah, tá de brincadeira? É por isso que ele estava dormindo, irmão. Que perigo ele tinha diante da tempestade? Nenhum. Que risco ele tinha de morte? Nenhum. E quem não conhecia o poder dele? Não conhecia ele? Mestre, ei! A tempestade. Tá, ei, gente, é doido ele, está dormindo, não é aqui passando sufoco a noite inteira. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos perecer. O que quer dizer esse vamos perecer aqui? Morrer. O que mais? Você está com Jesus do seu lado, está falando que vai morrer, irmão? Você está com Jesus do seu barco, Jesus dentro do barco, e você está falando: ai, eu vou morrer, essa tempestade, esse problema em casa vai acabar comigo, eu quero morrer. Primeiro, ou nós não confiamos nele, porque se eu estou no barco e ele também, quem morre no barco? Todo mundo. Se eu estou no barco e eu acho que eu vou morrer, e quem está do lado vai morrer também, vai morrer todo mundo. Então eu não conheço Jesus. Porque Jesus é o salva-vidas. E eu não sei, eu nem sei se ele sabe nadar. E ele é só o salva-vidas. Primeiro, nós não estamos confiando em quem está conosco. Nós não estamos dando o devido valor quem está no comando da nossa vida. Esse desespero, mestre, acorda! As ondas, o barco vai naufragar, nós vamos morrer! É um desespero de quem não conhece. Se conhecesse, mestre, desculpa incomodar, tem como o senhor dar ordem para o mar se acalmar, porque meu braço está doendo, eu já não estou mais aguentando. Eu só não queria incomodar o senhor do sono. O senhor pode fazer esse favor para nós aí, por gentileza? Ah, não, sim. Tempestade. Você falou num jeito e no outro. Num tom e no outro tom. O primeiro tom é: socorro, meu Deus, me ajuda! E o segundo tom? Mestre, eu sei que o senhor está dormindo, desculpa incomodar aí, mas me ajuda aqui. Está difícil, olha, os meus filhos é só por Deus, só por Deus, é só pelo Senhor mesmo, né? Então, visita lá ele, lá, faz lá o que o senhor tem que fazer e fica à vontade, mestre. Confiança. Confiança, irmão. Você está mostrando para ele que você sabe que ele tem todo o poder e você acredita nisso. Quer um exemplo simples, besta? Besta de tudo. Imagina você caminhando numa floresta, ou no meio do mato, ou atravessando aí um terreno baldio. E aí você vai tirar uns galhos para poder atravessar, e de repente há um espinho. Ai,
sangue, eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. Ai, furei minha mão, eu vou morrer. Vai morrer porque furou a mão? Não. Mas o desespero é maior, que não consegue enxergar, que é só um probleminha. Agora, quem já furou uma vez, furou duas vezes, já cortou o pé, eu não vejo mais o que a gente fazia antigamente, né, irmão? Eu não vejo mais as crianças de hoje fazendo. Antigamente você precisava de um prego com uma tábua assim, dava, tomava injeção para tétano, parece que o prego entrava assim no. Eu já tenho, irmão, caminhava descalço, ou de chinela havaiana, que não, entravam os pregos no seu pé aqui assim, e falava, e agora? Aí você tinha que pisar no outro assim, puxar para poder tirar. Eu vou morrer não, meu filho, calma, é só um prego. Não, mas tem tétano, vamos tomar injeção. Tu vai pegar outra picada de novo, outro prego. Não, é só uma injeçãozinha. Porque você domina a situação. Você domina a situação. E você sabe que aquele furinho na mão não vai te matar. Mas quando você nunca viu, não é preparado, não sabe, morre de medo de tudo, um furinho viu sangue, estou até desmaiando. Mas quando você conhece, não, é só um furinho. Vamos caminhar. Ou não é assim? Quando você realmente está no controle da situação, que você sabe que isso não é nada. Diferentemente, caiu, fraturou o fêmur, fratura exposta, aí é outra conversa. A tempestade dentro do barco, com Jesus dentro, a tempestade ali, não, calma ela, por favor. As pessoas estão gritando, berrando, por um furinho no dedo. E aí, pastor? Olha o que diz a Bíblia. 26. Ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? O que isso quer dizer, irmão? Vocês estão comigo e não confiam em mim. Vocês não viram as maravilhas que nós já fizemos, que eu já fiz? Já curei, já ressuscitei. O que é uma tempestade? Vocês não têm fé. Homens de pequena fé. Outro exemplo simples. Você caminhando na 13 de maio, 2h, com 3 viaturas do BOP. Aí passa lá um trombadinha. Tô com medo. Trombadinha! Você está com 3 viaturas do BOP do seu lado, andando a pé. Qual que é o medo? Você está com Jesus e não sabe o poder que ele tem. Você está com Jesus, mas duvida do que ele pode fazer. E o Senhor te trouxe nesta manhã ou você confia ou você não confia. Ou você descansa, igual Jesus está descansando no barco, ou tu vai ficar vivendo angustiado e não vai para o céu, porque você não confia nele. Ou você confia ou não confia, irmão. O nosso desespero nos mostra se estamos ou não confiando. Porque o nosso desespero, por analogia, mede a nossa febre.
Imagina você andando com Jesus, caminhando com Jesus, vendo o que Jesus fazia e morrendo de medo das situações que se levantam. E ele vos disse: por que temeis? O temeis aqui é, por que está com medo? Homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Algumas coisas aqui eu aprendo. Primeira, estou com Jesus no barco, não tenho que temer. Mesmo tudo se levantando contra mim, estou com Jesus no barco, não tenho que temer. O inferno se levantou, estou com Jesus na minha vida. Levanta para cair. Segundo, está sofrendo, irmã? Está sofrendo, irmão? Está sofrendo, pai? Está sofrendo, mãe? Depois de uma grande tempestade, vem a bonança. Não é para a morte, é para a vida. E vida com bonança. Diante do seu barco, diante das aflições que você está passando, fique tranquilo. Vem a bonança. Mesmo você não entendendo nada, os discípulos não entendiam nada. E veio a bonança. De um outro prisma, de um outro olhar, o que me faz pensar é: que nós não estamos tão ruins assim também não. Por quê, pastor? Você viu a tempestade no mar? Lá, com Jesus? Você estava lá? Não. Mas você está ouvindo e está crendo. Felizes sois vós que não viram, mas creram. E eles que estavam lá, temeram. Se nós não estávamos lá, estamos ouvindo, estamos crendo de uma passagem há mais de 2000 anos. Quer dizer que os nossos cambalear aí, Deus me ajuda, está dentro da média. Porque você não viu, está crendo, está confiando que tem um céu preparado para você. Porque eles estavam lá, tinha visto o que Jesus tinha feito e estava morrendo de medo. E muitas das vezes o medo que nos vem por ser humano, por ser falho, por ser fraco. E nós aprendemos na sexta-feira passada que a fraqueza, o ser fraco, não quer dizer que nós estamos mortos. Que o ser fraco faz parte daquele que é dependente de alguém. Que é dependente de Jesus. Aprendemos na sexta-feira isso. E essa fraqueza que nós demonstramos, não é uma fraqueza que assim, eu estou morrendo, vou morrer. Não. Uma fraqueza do cansaço da carne, uma fraqueza do cansaço da vida, uma fraqueza que nos faz falar assim, eu sou fraco, mas eu tenho um que é forte. E a minha fraqueza se aperfeiçoa nele. E eu sou dependente dele. Então, quando nós pensamos nisso, vivemos isso, depois de uma grande tempestade, vem a bonança. E que essa bonança é, irmão? Na tempestade não dá para pescar. Porque primeiro você tem que salvar você. Então, depois acabou a tempestade. Pedro, ô Tiago, pegou peixe aí? Peguei. Vamos assar aqui no barco? Porque o mar está
calmo. Vamos dar um mergulho para refrescar o calor? Vamos, porque o mar está calmo. Depois da tempestade, há bonança em todas as áreas. Por quê? Muitas das vezes a tempestade, ela vem para quê? O Senhor não nos tenta, mas nos prova. Deixa eu provar o amor da minha filha ali mesmo, se é tudo isso que ela fala para mim. E depois de aprovado, minha filha, toma aqui flores. Você demonstrou todo o amor. Toma aqui, o que tu queres que eu te faça? Ah, tá na igreja só porque, ó, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Queria ver se pegasse mesmo o negócio na casa dela, se ela ia ficar na igreja. Foi o que aconteceu com Jó. Jó te serve? Só porque, olha lá. Até eu desse jeito. Pode tocar. Passou uma tempestade. Se você olhar na vida de Jó, e se Deus faça assim, Jó, tu vai passar uma tempestade aí, tá? Senhor, mas como é que vai ser? Tu vai ficar doente, tu vai perder 10 filhos, vai perder tudo, vai ficar em cima de um caco, os amigos vai todo mundo embora, mas no final, Jó, vou te dar tudo em dobro, beleza? O que você acha que Jó vai falar para Jesus, para Deus, irmão? Senhor, o que eu tenho já está bom demais, não precisa disso não precisa provar nada para ninguém não, Senhor. Em casa não falta nada, tem 10 filhos, tem riqueza, tem camelo. Não, Senhor, do que tá bom, não precisa acrescentar mais nada, fica tranquilo, não preciso passar por isso. É até o óbvio, né? Até o óbvio. Mas Deus não fala. Mas, sabe o que me chama a atenção aqui? Nunca tinha pensado desse jeito. Deus sabia que Jó era fiel, sim ou não? Sim, Deus sabia. Jó conhecia a grandeza de Deus na plenitude? E aí, sim ou não? Me perdoe te contrariar? Não sabia. Só de ouvir falar. Ele só ouvia falar só. Mas ter experiência lá, pá! Pastor, me prova. Jó 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedidos ou frustrados. Antes, conhecias de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te veem. Aleluia. Sabe o que Deus queria fazer com Jó? Que ele visse a glória de Deus sobre a vida dele. Não só de ouvir falar, mas que conhecesse ele na plenitude. E qual foi o caminho e o método que Deus encontrou para que Jó conhecesse ele na plenitude? Quer um exemplo de oração, irmão? Senhor, me prepara para a sua plenitude. Ai, Jesus! Senhor, que eu venha conhecer a sua plenitude sem passar o que já passou. É isso aí, irmão. Deus aproveitou o gás do bicho ruim. Assim, tá bom. Em tudo eu tiro proveito. Então vou mostrar para Jó que ele não, vou mostrar para Jó o que ele não conhecia, o que ele não sabia. E o que Jó mostrou? O que Jó mostrou? O que Deus mostrou para Jó? O que Deus mostrou para Jó
que ele não sabia? O tamanho do Deus que ele servia. Quem era o Deus que ele servia? Deus sabia. Homem reto, fiel, temente a mim e desvia do mal. Deus sabia o coração de Jó. Mas Jó não sabia o tamanho do Deus que ele servia. E de repente Deus falou assim: eu vou me revelar para o meu filho. Mostrar para ele como ele me ama, muito mais do que ele sabe. Está pronto? Está pronto? Para receber o amor de Deus grandão? Não é assim, irmão? Vamos lá, um casal, namorado. Namoradinho, namoradinha. Está lá se conhecendo. Olha, eu amo ela demais. Como eu a amo? Ah, é? É. Só que ela não sabe como eu amo ela. Ela não tem certeza de como eu amo. Ela não sabe. Todo o amor que eu tenho por ela. Deixa eu dar uma surpresa para ela. De repente, Deus faz essa surpresa para você. E a surpresa do Senhor, qual que é? Te ver ruim? Não. Só demonstrando amor para você. E o que Deus fez para todos eles aqui? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí Deus me mostra outra. Uma palavra de Deus é tão linda que cada dia Ele te revela algumas coisas. Acabei de ler aqui, Deus me revelando algo da palavra. Não era discípulos dele? Mas não conhecia ele. Como assim, pastor? Eles mesmos maravilhados, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Seguia Jesus, andava com Jesus, mas não sabia quem ele era. Pô, você, Deus, na minha aqui é eu pensando, eu posso pensar o que eu quiser, até besteira. Esses camaradas não me conhecem. Não. Ó, eu vou dormir aqui, tempestade, mexe aí, tá? Só para mostrar como eu amo eles, mostrar o meu amor por eles. Aí, de repente, até o assobio de Jesus já é o vento da tempestade, ó. O senhor está roncando? Não, é só a tempestade se formando. Nem depois que morreu, muitos não creram. Teve um que queria ver o sinal na mão, teve que mostrar. Então você vê que eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas não conhecia Jesus. Não tem aquele ditado? É isso aqui, eu já ouvi bastante. Ah, irmã, eu diria que... muitas das vezes você já ouviu falar, ou você já falou, está lá com a namoradinha, com a esposa. Você não me conhece, você não sabe que eu sou capaz. Está vivendo com a esposa, está vivendo com o namorado, vivendo com o marido, mas não conhece. Andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Não sabia o